Eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E como vocês estão vendo aqui, hoje é uma edição especial do nosso programa, porque a gente está comemorando um ano do Clube FI Entrevista. Então, nessas últimas semanas, eu tenho pensado quem seria o nosso convidado especial, enfim. Então, nada mais especial do que o Rodrigo, que é sócio fundador aí do Clube FI. Então, hoje a gente vai bater um papo com o Rodrigo sobre vários assuntos, também para contar as novidades, do que está ocorrendo aí no Clube FI para toda a nossa audiência. Então, tenho certeza que vocês vão gostar da nossa entrevista de hoje. Então, tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo, Thiago. É uma satisfação estar aqui com você. Então, a gente agradece a tua presença no programa. E hoje, pela primeira vez, a gente tem a nossa entrevista aqui com a presença do convidado dentro do nosso estúdio. Então, Rodrigo, primeira pergunta, então, eu gostaria que você falasse um pouco da tua história, como investidor no mercado de fundo imobiliário. Até você já comentou isso em outras oportunidades, em outras entrevistas, em outros canais, de como que você começou nesse mercado, Você era investidor de imóvel físico, diretamente, imóveis, e chegou um momento que você decidiu que iria para os fundos imobiliários. Então, gostaria que você falasse um pouco, até porque tem muita gente na nossa audiência, de repente, que também está nessa situação, de ter imóvel físico, investir diretamente, que de repente está pensando em passar também a sua carteira para fundos imobiliários. Sim. Então, a minha família, ela sempre investiu em imóveis. Isso a gente teve que era da época do meu bisavô. Então, eu participei sempre do dia a dia. Eu sempre vi como é que era o dia a dia de investimento em imóvel físico. E vi que aquilo era uma coisa que, por um lado, é um tipo de investimento que você consegue se proteger de momentos turbulentos na economia, você consegue ter uma correção, pelo menos, da inflação no longo prazo, e a minha família sempre viu isso como uma forma de você proteger o patrimônio. Então, só que assim, o dia a dia disso é muito moroso, é muito chato ficar lidando com inquilinos, os imóveis não eram de altíssima qualidade, então não era uma quantidade de imóveis suficientemente para quando, no momento que tivesse vacância, a gente tinha um impacto na receita que era muito grande, a gente pagava imposto de renda. Então, assim, o fundo imobiliário é como se você pegasse todas as vantagens do investimento em imóvel físico e subtraísse todas essas partes inconvenientes. Então, isso me chamou muita atenção. Eu estudei bem a fundo o produto no início e vi que era muito mais rentável e muito mais seguro se a gente migrasse esses imóveis, vendesse esses imóveis e comprasse colocasse tudo em fundo imobiliário. Interessante. Então, os imóveis da família, quer dizer, passou por gerações. Isso. E você teve essa percepção, que também é um assunto bastante polêmico, a questão dos imóveis, são corrigidos pela inflação no longo prazo. Mas, exato. Não, no geral, bom, pelo menos assim, a julgar, no meu caso, desde a década de 60, mais ou menos, tá? Acompanhou. Então, assim, pode não ter acompanhado precisamente, mas valorizou bastante, Então, a gente sempre viu isso como eu acho que o brasileiro ele tem essa percepção de imóvel ser um porto seguro. Eu acho que essa percepção ela é correta e os fundos imobiliários ele democratiza esse investimento, tornando mais acessível. Você consegue investir com menos recursos, você não tem imposto, você não paga imposto de renda, enfim, todas aquelas vantagens que a gente sempre reforça, Então, os imóveis da tua família, quer dizer, sobreviveram, principalmente aquele período da década de 1980, início dos anos 90. Exatamente. Toda aquela hiperinflação. Isso. Passou por plano Collor, passou por
Plano Sarney, passou por PT, 13 anos, enfim, e está... Né? E depois, então, que é o ponto principal aqui, em que momento que você olhou para os fundos imobiliários e tomou essa decisão, que não foi uma decisão fácil, né? Quer dizer, você orientar a sua família a fazer essa... Não, para mim foi fácil. Para minha família, para mim foi fácil, porque eu vi que era... Porque, para mim, o difícil era continuar nessa situação, de você ter todos esses problemas que estão envolvidos com investimento imóvel com investimento diretamente imóvel. Isso que é um problema, isso que eu via como um problema, né? Então, depois que eu estudei bem o produto e vi que realmente quando você compra lá a sua cotinha, você está garantido ali que aquele pedacinho daquele fundo imobiliário que tem aquele ativo é seu. Então, e você não paga, e você consegue ter um alcance você consegue ter um acesso a empreendimento de qualidade. Então, para mim era uma coisa, era óbvio, só bastou eu explicar isso para minha família, que apesar de ser quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um ativo de uma maneira eletrônica, isso pode, às vezes, você não tem essa segurança psicológica, né? Mas, na verdade, como eu estudei muito o produto antes, eu vi que, na verdade, você tem essa segurança também, mesmo você comprando ali, digitando um códigozinho e botando a quantidade que você quer comprar, na verdade, me sinto muito mais seguro com fundo imobiliário do que quando a gente tinha imóvel. Quer dizer, nesses anos todos não houve nenhum tipo de arrependimento nessa troca do imóvel? Não, no nosso caso, pelo contrário, né? Porque a renda, eu consegui mais do que dobrar a renda da minha família, porque eu ganhava 0,4, quando estava bem alugado, a gente tinha que pagar imposto de renda. Com fundo imobiliário, a gente começou com 0,7, 0,8 em alguns casos. Então, ou em alguns casos mais do que dobrar, outros casos quase dobrar em alguns fundos, né? Então, no nosso caso, isso foi em 2009 que eu comecei. Desde lá, só de dividendo, a gente já conseguiu recuperar tudo que investiu só de dividendo dos aluguéis. Então, para mim, a gente já é vitorioso, porque esse dinheiro a minha família já usufruiu. Então, isso é claro que, assim, isso é uma coisa do meu perfil, tá? Não recomendo ninguém fazer isso só porque eu estou fazendo. Eu recomendo o trabalho que a gente faz no Clube FIA, o quê? Educar. E se a pessoa se sentir à vontade de fazer, porque não existe investimento certo nem errado. Essa minha decisão, ela foi assertiva para o nosso caso específico. Tá? Então, que a minha família, ela aceitava o investimento, ela aceitava o risco do imóvel. Eu falei, bom, com fundo imobiliário é menos arriscado para disso. Então, tá, elas entenderam isso, entenderam o que isso significa e aceitaram. Então, o próprio investidor tem que fazer essa avaliação, né? Isso é uma questão de perfil de investimento. Eu acho, na minha opinião, é muito melhor. Mas pode ter gente que pode querer, às vezes, comprar uma sala comercial muito específica, num andar específico de um prédio específico. No fundo imobiliário você não vai conseguir isso. Então, é uma questão de perfil de... eu acho que, Rodrigo, a gente vem falando isso em tudo que a gente produz no Clube FI, né, inclusive também no nosso curso, está bem claro, né, em demais materiais. Então, você tem dois tipos de investidor. Tem o investidor que é o teu caso, que é aquele investidor que estava investindo diretamente em imóveis e que, claro, você é um caso extremo, como você falou, cada um tem um perfil, mas você realmente tomou essa decisão de fazer a troca de 100% do teu portfólio para fundo imobiliário, mas pode ter um outro caso, que é aquele investidor que, de repente, ele não tem recurso suficiente para investir diretamente no mercado imobiliário, principalmente nesse tipo de imóvel que nós estamos falando aqui, não? Imóvel, uma grande laje corporativa, shopping center, galpão logístico, exatamente. Enfim, mesmo recebível imobiliário, é muito difícil você comprar um CRI diretamente no mercado, né? O valor é muito alto. Então, acho que isso tornou democrático, né? A entrada de outros investidores que gostam, que olham o investimento imobiliário como atrativo. Então, acho que isso que é a grande questão também do fundo imobiliário. Exatamente. E, de repente, tem o outro investidor que pode ter uma decisão no sentido de, como você falou, ele tem alguns investimentos que ele acha atrativo investir diretamente no mercado imobiliário, mas também pode ter parte da sua carteira em fundos imobiliários, porque isso faz total sentido. Ou ações. Eu conheço gente que
gosta de fundos imobiliários para acúmulo de patrimônio, no seguinte sentido: a pessoa opera no mercado acionário, quando tem lucro no mercado acionário, ela vende as ações e compra cotas de fundos imobiliários que vão dar uma renda perpétua. Isso é uma estratégia também que é interessante, que eu não faço, né? No meu caso, realmente, 100% do meu portfólio está em fundos imobiliários, mas isso é sempre aquilo que eu falei, é uma questão do próprio investidor, ele tem que estudar, cada um tem a sua personalidade, cada um aguenta um certo tipo de risco, e cada um deve estudar o produto, entender o produto, e ele mesmo avaliar quanto de fundo imobiliário que ele quer colocar no portfólio dele. Isso é muito importante. Eu conheço esse perfil também de investidor que faz isso que você falou. Uhum. E aí, puxando para a próxima pergunta, Rodrigo, então, no momento que você fez aí essa virada de chave, né, você também convenceu, claro, a tua família a fazer essa troca para o fundo imobiliário, em qual momento e o que você realmente enxergou que seria interessante você investir nesse mercado de fundo imobiliário, que é a criação do Clube FI, quer dizer, você enxergou que aquilo realmente era um mercado atrativo, porque naquele momento, estamos falando o quê? 2009, né? Exato. Era um momento, a crise de 2008 era recente, quer dizer, o mercado de renda variável como um todo estava sofrendo, quer dizer, não era um mercado atrativo, bastante volátil, quer dizer, o fundo imobiliário também estava dentro desse contexto. O que te levou a investir, a criar uma empresa como o Clube FI, né, para prestar serviço nesse tipo de mercado que naquele momento não estava claro que iria aumentar o número de investidores, né? Hoje a gente está aí, um número elevado, mas naquele momento não estava tão evidente. Então, assim. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive esse desejo, começou assim, vendo o resultado, primeiro. O resultado que a gente teve foi muito bom. Aí, em 2013, a gente já tinha mais de uns 20 fundos na nossa carteira, e eu tinha uma certa dificuldade para gerenciar isso aí. Então, eu criei uma aplicação comercial, eu criei uma aplicação personalizada para uso pessoal e uma base de dados. Eu arquitetei uma base de dados para poder acompanhar e gerenciar a carteira da minha família de fundos imobiliários. Isso foi em 2013. E depois disso, eu vi que se isso fosse oferecido na web, a gente poderia oferecer isso para outros usuários. Além disso, eu vi que a gente tinha, na época, em 2013, tinha menos de 100 mil investidores. Tá? E quando eu tive a ideia de criar um site, foi em 2014. Eu montei a arquitetura em 2013, no meio de 2014, eu chamei o Léo para montar para fazer a direção de arte do site, né? Nessa época tinha menos de 100 mil investidores. Só que para mim era uma coisa que era óbvia, que se nós divulgássemos as vantagens do fundo imobiliário, isso ia ter um interesse do público muito grande em investir nesse mercado. Então, porque eu tive um sucesso nisso aí, eu sabia que existem várias pessoas, como você falou, que pode até não ter o dinheiro para comprar um imóvel, mas ela tem dinheiro, ela teria dinheiro para, sei lá, investir 5 mil reais num pedaço de imóvel e ela acharia muito interessante poder entrar no mercado imobiliário dessa forma. Então, vi que era uma coisa óbvia. Eu falei, ué, mas como é que só tem 5 mil investidores? E aí eu falei, não, então se ninguém está tentando fomentar essa indústria, eu que vou fazer isso. Naquela época, como outros especialistas colocam, não existia, era pouco material, poucos formas de você ter conhecimento. Eu me surpreendi quando eu conheci isso, como é que isso não estava difundido já. Eu falei, mas o primeiro fundo lançado na Bolsa foi lançado em 2003. Como é que isso não está difundido já? Enfim, aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso só de uma direção de arte. Eu chamei o Léo, né, para fundar o Clube FI comigo. E até é importante, quem ainda não conhece o Rodrigo, o Rodrigo não é da formação, né, de economia, finanças, ou engenharia civil, ou direito, né, que são normalmente o pessoal que é especialista em fundo imobiliário, né? Então você é da área de tecnologia da informação. Exatamente, eu sou um entusiasta do mercado de fundos imobiliários.
Então, mas é por isso que te permitiu também criar esse projeto. Exatamente. Né? Exatamente. Foi você que arquitetou toda a parte de tecnologia do CUBFI e chamou o Léo, né, que é o outro sócio aqui do CUBFI, para fazer toda a direção de arte. Exatamente. E transformá-lo que é hoje, a gente vê hoje aí no CUBFI. Isso é a prova de que o entendimento do fundo imobiliário ele é muito fácil. Eu falei, pô, até eu, que sou da área de TI, não tive dificuldade, não tive grande dificuldade para entender o produto, né? Então, realmente, é uma coisa que, quando você faz analogia com imóvel, quando você explica para alguém, todo mundo entende, principalmente as pessoas que estão acostumadas a investir em imóvel diretamente. Não, com certeza, né? Acho que eu também, enfim, na minha trajetória profissional, tive a oportunidade de assessorar investidores, pessoas físicas, e na parte, principalmente a parte de renda variável, e quando eu comecei a trabalhar com fundo imobiliário em 2010, 2011, eu peguei o início daquela janela de grandes ofertas e tudo mais, e tive também essa percepção, que era muito mais fácil você explicar para o investidor, principalmente que estava iniciando em renda variável, o fundo imobiliário, do que qualquer outro produto que a gente poderia distribuir, o normal, né, que é o mercado de ações, derivativos, quer dizer, tudo que envolve renda variável, realmente o fundo imobiliário... E tem uma outra coisa, comparado a ações, por exemplo, além dele cair menos, quando cai, por exemplo, a renda cai, o investidor entende, caiu porque teve vacância. Então, no imóvel, isso acontece também, ele consegue fazer essa ligação. Com a ação, o dividendo caiu, imagina para explicar para o investidor por que caiu o investimento da ação lá de minério de ferro. É um mundo de variáveis aquilo ali. Né? E com fundo imobiliário, comparado à ação, é muito mais fácil. Então, o investidor cai menos, e quando cai, o investidor entende o que está acontecendo. Então, realmente, para mim foi muito... Eu tive essa visão e eu realmente ficava agoniado como isso não era amplamente divulgado. Né? Eu falei, bom, então eu vou ter que correr atrás disso aí. Eu acho que na época tinha o site que era do Sérgio Beleza, né? Que era a fonte de informação, que eu, inclusive, também, quando comecei a estudar fundo imobiliário, para poder distribuir isso para os investidores da minha carteira, eu acabei chegando nesse site também, fiz palestra, enfim. E tinha realmente, eu lembro que existia pouca informação de fundo imobiliário. Exatamente. Mas a questão toda também, Rodrigo, então, naquele momento o mercado não era propício, mas você teve a necessidade pessoal para poder gerenciar o portfólio imobiliário. Não era propício, estava com crise, a situação no Brasil, como é sempre uma situação caótica, naquela época estava mais caótica ainda, mas eu falei, mas o fundo imobiliário, ele também, eu acho o fundo imobiliário um verdadeiro tanque de guerra, né? Porque se sobreviveu a tudo isso aí que a gente passou, né? A PT durante todo esse tempo, o que mais que precisa para provar que isso é resistente à crise, né? Então, isso aí realmente é extremamente resiliente à crise. Mas eu digo... Mas tem que pensar a longo prazo. Tem que pensar a longo prazo. Senão, eu, quando eu invisto, eu penso como investidor de imóvel. Então, eu não penso, vou comprar agora para vender daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Não, eu compro hoje para vender daqui a 10, 15, 20 anos. A não ser que suba muito rápido, aí talvez, se subir de maneira repentina, por alguma ação especulativa no mercado, nesses casos eu posso vender rapidamente, mas só se subir. Sim, claro. Mas eu digo no seguinte sentido, até para a audiência entender a origem, né, do CUBFI, quer dizer, você desenvolveu ferramentas que eram de uso próprio, porque você sentiu essa necessidade, não tem nada no mercado, então eu vou ter que criar as minhas ferramentas de controle e gerenciamento do portfólio da tua carteira de fundo imobiliário, e aí você vislumbrou que você poderia lançar esse mercado e comercializar isso. Exatamente. Então, mesmo naquele momento que não tinha tantos investidores como tem hoje, e o mercado, de novo, mandava propício, mas você teve essa visão de investir nesse mercado e acabou... eu estava tão convicto que eu falei para os meus sócios, eles não entendiam de fundo imobiliário, e eu falei para os meus sócios o seguinte, olha, eles falaram, não, e o marketing, como é que vai ser? Eu falei, olha, não vamos fazer marketing, vamos fazer a melhor ferramenta e os investidores vão aparecer porque o produto é fantástico.
Isso foi exatamente o que aconteceu. A gente não fez nenhum investimento em marketing e hoje a gente conseguiu atingir uma base aí de usuários, já ultrapassou 50 mil. Sim, foi um crescimento totalmente orgânico, né? Totalmente orgânico. Aí hoje, então... Hoje, agora, a gente já tem recurso aí para... A gente vai, em breve, vai ter novidades aí nessa parte de marketing e a gente vai fazer bastante coisa. A gente já, logo mais, vai falar aqui sobre as novidades, né? Mas a gente já lançou agora também, são 50 mil usuários cadastrados aqui, também falando, né, de um ano aqui no nosso programa. A gente lançou o Clube F Entrevista em outubro de 2017. O nosso primeiro entrevistado foi o... E essa é a 24ª edição. É a 24ª edição. O nosso primeiro entrevistado foi o Sérgio Beleza, eu lembro que você participou também. E eu lembro que naquela época nosso canal tinha 500, um pouco mais de 500 inscritos, a gente já está batendo aí quase 10 mil. Então já temos uma audiência. Então, você aí que ainda não fez sua inscrição no nosso canal, ajuda a gente aí, faz a inscrição. Se você gostar da entrevista também, deixa o seu like. E se não gostar, critica aí. Sempre as sugestões são importantes, né? Muitos fizeram sugestões, críticas também. Temos que agradecer, né, toda a nossa audiência que vem fazendo os elogios, mas também as críticas, sugestões. Com certeza. Vem melhorando também a produção aqui do Clube F Entrevista, também em grande parte devido à audiência. A crítica é muito importante para a gente melhorar constantemente os nossos serviços. Com certeza. Então, a gente também está, falando em marcha, a gente também está presente agora em praticamente tudo que tem na internet. Não tem o nosso canal do YouTube aqui, mas também tem agora o Instagram. Sim, então o Instagram, pode seguir a gente lá, @ClubeFI. Então, temos também já o Facebook. Já tinha também o Twitter. Sim. Né? Então, aqui no YouTube. E, claro, no próprio site, né? O nosso fórum, onde, realmente, todo mundo está lá reunido, né? Interagindo, falando sobre fundo imobiliário. Então, Rodrigo, agora, entrando nesse assunto, você que é o administrador do site, está lá no dia a dia, você respira, né? O Clube FI, 24 horas. O que o usuário gosta mais de utilizar hoje dentro das ferramentas aí do Clube FI? Olha, tem tanta coisa. Eu diria que o radar é uma ferramenta bastante utilizada, que o radar permite a criação de tabelas personalizadas para visualização de listas de fundos imobiliários com as colunas que você desejar. A ferramenta da central de comunicados, onde você pode acompanhar os comunicados que são divulgados pelos administradores em tempo real, ela é muito acessada também. O nosso fórum também, normalmente, tem a maioria dos usuários ali postam mensagens ou seja, as pessoas realmente conhecem o mercado, são mensagens de alto nível. A ferramenta de carteira também, que você pode acompanhar, criar sua carteira, registrar suas movimentações de compra e venda também é muito utilizada. O simulador de renda, enfim, tem tanta coisa aí que eu acho que não vou nem conseguir lembrar de tudo agora que o pessoal usa. Eu diria que tem acho que o Clube FI... Sistema de alertas. Mas, de forma geral, logo que eu entrei no Clube FI, eu vi que realmente era um projeto inovador, no sentido que eu já usava outros sistemas, já usei inúmeros sistemas nos últimos anos, tanto o que é voltado para a pessoa física, mas também os sistemas mais avançados, que são utilizados por instituições financeiras e consultorias, e muitos desses sistemas têm também fundo imobiliário, mas é aquela coisa mais fria, né? Quer dizer, são só dados, análise. O QBFI reúne essas duas, isso que eu acho interessante no QBFI. Ele reúne essas duas coisas, quer dizer, você tem um sistema de análise, como outros sistemas têm, quer dizer, você consegue analisar vários indicadores, e tem esse diferencial também da questão do instantâneo, né? Quer dizer, saiu um fato relevante, já está direto no meu alerta. Ou no alerta, ou na própria página da Central de Comunicados. Se você deixar a página aberta lá, toca até um alertazinho sonoro. Se você está seguindo, recebe também por e-mail, né? Se você não está logado no site. Isso é configurável também. Então, tem muita gente, às vezes, que reclama que está recebendo muito e-mail. Olha, vai lá em configuração de conta e escolhe lá que vocês querem receber. A gente não quer mandar spam para ninguém. Mas o ponto que eu queria chegar, acho que a diferença do QBFI, falando, a gente é um site, mas desenvolve um software também,
assim, no sentido que tem essa interação, quer dizer, tem uma comunidade de investidores, algo que não existe em outros sistemas. Exatamente. O Score, por exemplo. Exato, exato. O fórum e o agora também outra ferramenta interativa que foi lançada agora, que é o Score. Verdade. É isso aí. Tá? Então, acho que essa que é a grande diferença do com outros sistemas. Quer dizer, tem um sistema de análise, sofre aquela coisa mais fria, mas também tem a interação da comunidade. É verdade, ele é mais humano, né? Exato, ele é mais humano. Exatamente, porque a gente acredita... Porque, por exemplo, o mercado de trade, ele é muito técnico, né? O mercado de fundo imobiliário, eu acho que ele abrange um público maior e um mercado fácil de entender. Então, ele pode ser mais suave. Isso aí que você falou faz todo sentido, concordo com você. E eu vejo que tem essa importância, eu particularmente como investidor, na minha carteira, mas também como profissional, já trabalhei alguns anos na área de investimentos, eu muitas vezes me sentia também isolado, sozinho, do investidor. Ele estuda, ele analisa, ele tem a sua convicção, mas ele também gosta de saber o que os outros, né, os seus colegas estão pensando, o que os outros estão analisando, mesmo que isso não interfira na decisão de investimento. Sim. Mas ele gosta de ter essa interação. Tem uma troca de informação ali realmente muito rica. E eu, particularmente, muitas vezes eu me sentia sozinho, em alguns casos, como esse. Aí eu vou ligar para um amigo, o que você está fazendo aí, né? Então, o Clube FI tem essa diferença, né? E tem o nome Clube FI, né? Um clube, né? Pois é. Uma comunidade. É uma comunidade, efetivamente, né? E, então, você destacou aí que, em termos de ferramenta, também é algo que me chamou bastante atenção desde o início, que é a carteira. O controle, você consegue controlar o teu preço médio, a rentabilidade, quer dizer, quanto que eu estou recebendo de dividendos. E essa ferramenta é em constante melhoria, a gente vai melhorar bastante. Porque as corretoras não têm essa ferramenta, então o investidor às vezes fica perdido, né? Quer dizer, ou tem, mas é muito simplificado. É muito simplificado, né? Quer dizer, eu tenho meu portfólio, mas eu não sei exatamente quanto que eu estou ganhando. Né? Quer dizer, desde o início da formação. Desde o início, exatamente. Porque às vezes você muda de corretora, e aí metade de um dado está na corretora X, aí você entrou em outra, aí a movimentação que você fez lá na outra é perdida, enfim, aí fica uma confusão. No Clube FI você consegue registrar tudo em um lugar só, fica tudo centralizado. Né? E dos lançamentos realizados esse ano, o que você destacaria? Porque teve muita coisa que foi lançada esse ano. Né? Olha, teve muita coisa, eu posso até ver se der para fazer compartilhar a tela. Dá para fazer isso? Vamos lá. Eu posso até mostrar rapidamente aí. Vamos abrir aqui o Clube FI, então. Bom, eu vou abrir a tela aqui de um fundo imobiliário. A primeira que a gente lançou no início desse ano, então vou falar só das novidades desse ano, né? Senão, isso, exatamente, só que foi lançado esse ano. Senão não dá tempo. Bom, primeiro simulador de renda, que permite que você... eu vou falar de maneira muito rápida, porque tem muita coisa que a gente lançou, tá? Então, o simulador de renda é basicamente o seguinte: você estabelece premissas para você saber qual resultado que o fundo imobiliário vai ter. Então, por exemplo, se esse fundo aqui, o Vila Olímpia, alugar a laje por R$110 o metro quadrado e a vacância for de 15% e o valor da cota for R$78,95, aí ele vai dizer aqui, nesse caso a distribuição vai ser de 47 centavos por cota, o yield vai ser de 59, o yield de 2 meses será de 0,59, né? O yield de 2 meses será 7,13, o custo da vacância vai ser de R$24 mil, o lucro líquido será de tanto. Então, você pode ver que se eu for zerar a vacância aqui, ele zera também o custo da vacância, porque como você sabe, se você tem vacância, você tem que pagar a taxa de condomínio e IPTU, né, que você pode configurar aqui, tá? O custo de condomínio e IPTU. Então, o simulador de renda foi uma ferramenta, né, que gerou também mais interatividade para o investidor. Exatamente, né? Você pode salvar o estudo, exatamente, você pode salvar o estudo, compartilhar esse estudo, tornar esse estudo público para compartilhar com outros usuários. E você tem então, por exemplo, se você conhece bem a região, você pode estipular aqui que a vacância na região, pelos dados que você leu em alguma consultoria dessas, por exemplo, Cushman, né? Eles fornecem essas informações, sim, né? Então, você pode pegar dados dessas consultorias e configurar aqui e ver, caso o fundo imobiliário venha atingir
esse cenário, qual o resultado que o fundo pode ter, tá? Então, eu não vou nem descer aqui para baixo, tem análise de sensibilidade aqui também, mas acho que o próprio investidor que não conhece, acho que pode acessar, enfim. Entra aqui, exatamente. Acho que futuramente até a ideia a gente tem maiores detalhes, isso, né? É um projeto que a gente ainda vai desenvolver, né? Sim. Detalhar bem a utilização de cada uma dessas ferramentas. Uhum. Mas também algo que chamou a atenção, Rodrigo, foi a ferramenta do Score, né? Que não faz muito tempo que foi eu vou mostrar em ordem de lançamento, tá? Então, a outra coisa importante também foi o White Label. Isso aqui já é mais voltado para o mercado institucional. Caso uma empresa, uma instituição financeira queira oferecer o Clube FI com a sua marca, ou seja, com acesso às ferramentas do Clube FI abertas, dá uma olhada aqui nesse White Label, que é muito interessante para a instituição financeira, principalmente corretoras, tá bom? Então, você tem aqui a possibilidade de você oferecer aos seus clientes o acesso completo ao Clube FI, tá? Outra coisa importante, a nossa parceria com a Suno Research e Eleven Financial para elaboração de relatórios. Então, os nossos assinantes, assinantes do FData Plus, têm acesso, na maioria dos casos, não são todos os relatórios, mas na maioria dos casos, você vai ter acesso aos relatórios deles gratuitamente. Isso, claro, não é uma coisa que a gente pode garantir para sempre, mas enquanto essa parceria existir, isso está disponível aqui para os nossos usuários. Então, você pode acessar na tela aqui, então, ó, menu, produtos e serviços, artigos e relatórios especiais. Tá? Então, aqui você tem acesso a esses relatórios. Inclusive, você pode filtrar aqui só relatório da Suno, ou só da Eleven, ou só do Clube FI, porque a gente também forma. A gente também elabora. Você também já escreveu vários relatórios, né? Tem filtro aqui também. Se você quiser de um relatório que fale de um fundo imobiliário específico, de uma data específica, enfim. Essa também, Rodrigo, é uma questão que hoje, né, é interessante o Clube FI, que é outro diferencial, né? Então, tem esses dois fatores que eu já falei, né? Quer dizer, é uma ferramenta de análise, quer dizer, é um software, algo que existe até algo semelhante no mercado. Tem esse segundo fator que eu falei, mais humano, né? Quer dizer, a interação da comunidade, somente via fórum, mas outras ferramentas agora, mas também tem esse lado dos relatórios e recomendações, quer dizer, você tem analistas independentes, com opiniões diferenciadas, publicando conteúdo no Clube FI. Que é isso que a gente quer, transformar o Clube FI num centro de imobiliários e informações diversificadas, mesmo, né, de analistas que, às vezes, eles podem falar uma coisa e outro analista pode falar outra, né? Então, a gente dá acesso a todo tipo de informação aí, sempre de alto nível. Outra coisa interessante que a gente lançou também foi o Clube FI Live, que esse aqui é voltado para um público que está começando agora, um programa quinzenal, apresentado pelo Nod, que quase todo mundo do mercado de fundo imobiliário já conhece, que o nome dele é Nathan Otávio, conhecido como Nod, e a gente, toda segunda-feira sim, segunda-feira não, tem aqui a participação dele, sempre muito simpático, muito carismático, e é muito legal os programas que ele vem fazendo um grande sucesso aí entre o público iniciante. Então, aqueles que e gratuito, esse é gratuito. Então, o pessoal que está começando agora no fundo imobiliário, enfim, tem essa live quinzenal que pode participar, que é justamente... E ao vivo, esse aqui você pode mandar perguntas e ele responde, é muito interessante isso aí. Cada live tem um tema específico, né, sempre voltado para o público que está iniciando. Tá? Outra novidade foi a implementação do nosso fórum de iniciantes. Isso aqui a gente implementou quando a gente observou uma entrada de pessoas muito, assim, uma entrada em massa de pessoas com conhecimento, sem conhecimento nenhum no mercado de fundos imobiliários. Então, a gente viu porque no início do fundo imobiliário, do Clube FI, a maioria das pessoas que entravam era um público mais, vamos dizer assim, hardcore, né? Que já conhecia bem o produto, né? Então, não tinha muita pergunta no fórum que não era
avançada, né? Eram perguntas intermediárias para avançadas, né? E depois a gente começou, no início desse ano, a gente começou a receber muitas perguntas muito básicas, e a gente resolveu fazer esse fórum aí. Tem mais coisa, hein? Tá, mas só para a gente também não tá. ficar muito tempo com a tela aqui, senão tá, sim. a audiência gosta de ver, né? É verdade, é verdade. Entrevistador, entrevistado. Sim. Mas, enfim, acho que você citou, acho que as principais. Sim, a reformulação total da página de relatório, que era muito menos, não tinha aqueles filtros todos, aquelas funcionalidades todas, aquela interatividade toda. Também a entrada do RBR, do gestor RBR, o TG Core e a Rio Bravo no espaço RI, que é um canal de comunicação entre o administrador do fundo imobiliário, aliás, o gestor do fundo imobiliário e o cotista. Isso daí também é um quarto fator, né, que também acho que diferencia dos demais sistemas, né? Então, Sim. A gente não é um sistema, a gente é uma mescla de vários fatores. Então, o quarto fator, esse terceiro são com as empresas de análise e analistas independentes de forma geral, que o investidor também ele pode, então, olhar tanto os investidores individuais que participam do fórum, mas também olhar o que os profissionais analisam, até porque são relatórios de recomendação. E aí tem esse quarto fator ainda, que é o espaço RI. Exatamente. Que você pode também interagir diretamente dentro do site, diretamente com o gestor, né? Exatamente. Com a área de relações de investidores, que hoje a gente tem, a primeira foi a Votorantim, temos agora a Rio Bravo, né, que tem muitos fundos aí no mercado, TG Core e RBR, né? Então, a gente também, se tiver algum gestor, administrador assistindo a gente, estamos abertos a entrar em contato com a gente. Exatamente, para poder aderir aí ao espaço RI. E dar essa oportunidade que melhora a transparência, né, para o investidor, e é muito bom para o mercado isso, para os dois lados. Né? E tem funcionado bem, né? O espaço RI, enfim, essa interação entre os investidores, cotistas, tem funcionado muito bem, muito bem. Tá sendo extremamente benéfico tanto para o administrador quanto para o cotista, principalmente para o cotista, que se sente mais seguro em investir no fundo imobiliário com essa transparência toda porque ele vê que o gestor está preocupado com essa questão da transparência. Isso é extremamente positivo para o mercado. Sim. E o que a gente pode esperar, né? Já tá Tem mais coisa. Tem mais coisa ainda? Tem mais coisa. Vamos compartilhar a tela de novo, tem mais coisa importantíssima. O que seria aqui, Rodrigo? Só para a gente... Nosso tempo está curto, então a gente... Vou tentar mostrar rapidamente. Não, vamos tentar só citar aqui. Claro que o pessoal depois acessa o guia básico de fundos imobiliários, que foi elaborado com a sua ajuda. Tem um design muito bonito também, que foi elaborado pelo Léo. Então, quem quiser baixar lá o guia gratuito, entra lá no menu Fundos Imobiliários, Guia Básico de Fundos Imobiliários. Ou Guia Básico, alguma coisa assim. Está aqui também no link na descrição do vídeo. A gente bota a gente pode botar na descrição do vídeo também. Lançamento do Score, acho que essa vale a pena mostrar. Essa vale a pena. Então, vamos tentar. Vamos lá, então. Então, o Score, para você acessar o Score, você vem aqui em Fundos Imobiliários, clica aqui em Score. Eu vou abrir aqui seriam as avaliações aqui, eu vou abrir aqui um fundo que tem bastante avaliações, que é o BBPO11. Vou clicar aqui. E o Score, ele permite que o usuário faça a avaliação dos fundos imobiliários a partir de vários critérios diferentes. Então, aqui você pode ver aqui, de cara, você tem a avaliação aqui geral, né? Você tem aqui, 10 avaliações, em média, tem uma nota de 3,6 de 5, e todos esses usuários aqui avaliaram. Então, na média, você tem essas categorias aqui, no caso de fundos de tijolo. Você tem aqui, por exemplo, localização, versatilidade. Então, a gente usou esse gráfico de radar aqui. Quanto mais essa linha aqui está mais próximo da extremidade, seria maior a nota, né? Qualidade da gestão, idade de preservação, enfim. E se você quiser ver a nota dos outros usuários, então vou pegar a minha aqui, por exemplo.
aparece aqui, né? Eu consigo comparar a média com a nota que eu dei, e se eu quiser comparar com mais usuários, eu também consigo até 5 usuários diferentes. Tá? Isso é bem legal. E para avaliar, você vem aqui, avalia esse fundo, aí você consegue, ó, você vai mexendo aqui, por exemplo, localização assim, versatilidade assim, e você pode ver que o gráfico ele vai atualizando ali em tempo real. Quer dizer, todos os assinantes podem participar, quer dizer, pode deixar a sua nota. Pode deixar sua nota, você pode também escrever seus pontos fortes e pontos fracos, e você pode atualizar essa nota quando você quiser. Então, às vezes, o fundo está ruim no momento, hoje ele está ruim, mas amanhã ele pode estar bom. Então, você pode atualizar a sua nota a qualquer momento, e só é válido a última nota que você deu. Tá? Então, a gente pode voltar aqui na imagem, que as outras coisas não são importantes para a gente compartilhar. E, então, é interessante porque daí o investidor ele consegue também ter uma percepção de qual nota, mas dele, né? Que ele está dele, exatamente. Com aquele fundo e comparar com o restante. Comparar com os outros usuários, e isso vai complementar, é sempre assim, é complemento da análise. Isso aí não é nenhuma verdade, né, que o usuário deve seguir isso aí e confiar nisso aí, não. Ele deve olhar isso, o fulano está achando isso, o ciclano está achando aquilo. E sempre é importante o próprio investidor ler os relatórios, enfim, e fazer um estudo profundo antes dele comprar qualquer ativo. E o desenvolvimento dessa ferramenta foi bem interessante porque durante um bom tempo, né, eu particularmente fiquei pensando, né, nós ficamos pensando nas categorias. Nas categorias, até ajudou a organizar a forma com que eu tenho que analisar no fundo imobiliário. A gente tem essa obrigação, né, de fazer esse exercício para poder até colocar para todos os nossos assinantes, né, até o que eles gostariam, o que seria relevante para conceder aquelas notas e gerar aquele score. Bom, aí a próxima abertura da nossa conta no Instagram. Então, mais uma vez, sigam a gente lá, @ClubeFI, no Instagram. E a gente posta, é mais voltado para o público que não tem contato ainda. A gente pensou no público que não tem contato nenhum com o fundo imobiliário. Então, lá tem posts bem para o pessoal bem iniciante, né? Teve também outra coisa muito importante recentemente, a estreia do programa ClubeFI Video Reports, que é apresentado mensalmente pelo Rodrigo Costa Medeiros, do Desmistificando FIs, e é um programa onde ele analisa os principais fatos relevantes dos fundos imobiliários. É um programa muito interessante, a primeira edição está gratuita, quem quiser acessar, vai lá no menu Produtos e Serviços, Video Reports. É interessante porque também a gente tinha a parceria já com a Suno, Eleven, e agora mais desmistificando, né, do Rodrigo Medeiros, que é bastante respeitado no mercado. Exatamente. Tem uma qualidade de análise muito boa, excelente. E em vídeo. Em vídeo, que essa também é uma inovação, né? Quer dizer, praticamente... Porque tem gente que não gosta de ler, né? Agora, com tanto vídeo que você vê na internet, a pessoa prefere assistir um vídeo. Né? Exatamente. Né? Eu acho que até complementa já o trabalho que ele já vem realizando nos relatórios. Exatamente. Né? Então, é uma variedade de informações, são vários tipos de informação para todos os gostos que a gente oferece dentro do nosso site. Então, a gente está já na parte, né, no último trimestre de 2018, né, mas o ano não acabou ainda, né? Quer dizer, a gente pode esperar ainda novidades no ClubeFI ainda em 2018? Com certeza. A gente lança... Eu acho que a gente está num ritmo que a gente vem lançando, pelo menos, no mínimo, uma coisa relevante a cada 1 mês ou 2 meses, na média. Sim. Né? Então, a gente está trabalhando em muitas ferramentas, mas, infelizmente, eu não posso revelar ainda. Tem que ser surpresa aí. Mas coisa grande que a gente está desenvolvendo já. Sim. Então, é tanta coisa que, às vezes, eu aqui, como economista, apresentando o programa, nem eu sei tudo que o pessoal da área de TI está fazendo. Sabe sim. É bastante coisa, então, a audiência aí fique ligado aí, que a gente tem ainda em 2018. Vai ser, já te falo, vai ser mais impactante que o score. Então, sim. Dá para dar uma ideia, né? Do que vem por aí. Sim, com certeza. E a última coisa, 50 mil usuários cadastrados, que a gente já falou no início. Sim, uma marca importante. Então, uma marca importante aí que a gente atingiu recentemente também.
E agora, voltando, Rodrigo, para o assunto de investimentos, né, você como é que você gosta de colocar os teus recursos? Quer dizer, você, além de fundo imobiliário, você tem outra categoria, outra classe de ativos na tua carteira? Ou você é focado bem em fundo imobiliário? Quer dizer, como é que é também o teu perfil como investidor nesse sentido? Então, eu tenho um perfil de investidor em imóvel que não tem paciência para investir em imóvel, por isso eu invisto em fundo imobiliário. Então, por exemplo, ações eu não invisto, é só fundo imobiliário. Uhum. Porque eu não entendo o mercado acionário, fundo imobiliário já é mais fácil para eu entender, para eu acompanhar, para eu controlar, então eu só invisto em fundo imobiliário. Mas é como eu falei, isso é perfil meu, né? Não está certo nem errado. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu estou investindo, eu assumo os riscos que eu estou correndo em determinados ativos e quando acontece alguma, por exemplo, eu sou investidor de longo prazo também, como eu sou investidor de imóvel, para mim, teve vacância, teve sei lá o quê, isso aí para mim não afeta nada. Porque quando eu compro um fundo imobiliário, eu já penso o seguinte, tá, tem aquele inquilino lá, um contrato de, sei lá, 10 anos, de 5 anos, mas nada garante, a não ser que seja o contrato atípico, né? Mas nada garante que ele vai ficar ali até o fim. Então, você já tem que entrar no fundo imobiliário já pensando que vai ter vacância. Por exemplo, Torre Mirante lá alugado para a Petrobras. Quem imaginou que a Petrobras ia ser destruída da maneira que foi destruída? Ninguém. Mas quando eu comprei fundos que estavam alugados, que tinha Petrobras como inquilino, eu sabia que existia essa possibilidade, apesar de ninguém acreditar. Hoje é uma coisa. Daqui a um ano, o cenário pode mudar completamente. O que eu sei é o seguinte, eu estou comprando um pedaço de um imóvel bem localizado, ponto final. O inquilino hoje é aquele, mas isso não significa que será para sempre. Isso tem uma rotatividade, vamos dizer assim, perpétua. Isso é normal, a pessoa que for investir em fundo imobiliário, ela tem que saber, vai ter vacância. Isso não tem como evitar isso. São riscos que são inerentes ao mercado imobiliário e não escaparia também fundo imobiliário. Exatamente. Então, para mim, vacância é a coisa mais natural, eu não tenho nenhum problema com isso. E já espero que tenha vacância. Mas em relação a essa pergunta que eu te fiz, né, então, tecnicamente, isso não é correto. Eu vou concentrar tudo em um lugar só. Eu, particularmente, não tenho fundo imobiliário, mas também tenho outros ativos. Aí, tudo uma questão de perfil, mas isso mostra que você gosta tanto de fundo imobiliário, criou o BFI, que você tem praticamente 100% do portfólio. Eu sou um apaixonado por fundo imobiliário. O fundo imobiliário, para mim, é a 8ª maravilha do mundo. Então tô falando de coração, né? Eu acho isso mesmo. Então, só que tem pessoas que acham, é muito legal, mas 100%, eu não, né? A pessoa fica, não encara isso aí, né? Mas agora, depois que eu comecei a trabalhar aqui no BFI, também todo dia olhando para o mercado imobiliário, acabei conhecendo muitos outros investidores, sei que também tem outros investidores que fazem como você, tem praticamente 100% de imobiliário, vários entusiastas desse mercado. Não, desculpa, porque eu lembrei de uma coisa agora, que é o seguinte, por que eu sou tão apaixonado por fundo imobiliário? Porque se você for pensar a longo prazo, eu estou falando a partir de pelo menos 10 anos, tá? Provavelmente você vai ter tudo que você investiu via dividendos. E no meu caso, eu usufruo do dividendo. Eu gasto dividendo, tá? Então, eu já passei 10 anos, minha família já usufruiu os investimentos, os dividendos. Eu, nos próximos 10 anos, vou usufruir os dividendos dos meus fundos imobiliários. Como é que você vai perder dinheiro nisso aí? Se você for diversificar muito bem seu portfólio e pensar dessa forma. Eu acho muito difícil isso acontecer. Que é aquela ideia, né, do viver de renda. Exatamente. Quer dizer, e o fundo imobiliário realmente permite isso. Com os meus negócios, quando sobra dinheiro, eu vou lá e compro mais fundo imobiliário, eu aumento mais o meu patrimônio. Então, o dividendo eu gasto, mas também o que eu ganho com meus negócios, eu não gasto tanto e sempre, todo mês, eu estou comprando fundo imobiliário. Todo mês, ou seja, eu compro na baixa, eu compro na alta. De qualquer maneira, eu estou sempre aumentando um pouquinho o meu patrimônio via fundos imobiliários. E, Rodrigo, né, está um ano aqui, já está na 24ª entrevista, entrevistei muita gente aqui, vários especialistas, analistas, gestores, tem mais ou menos um consenso
e que o fundo monoativo, né, tem vários aí no mercado, os fundos são bem conhecidos e muita gente critica, né, esse tipo de fundo. A maioria critica. Porque possivelmente não vai surgir mais esse tipo não, de todo mundo critica isso aí. Pois é, e você tem uma tese contrária. Você gosta desse tipo de fundo, eu gostaria que você falasse por que você gosta desse tipo de fundo, que é a opinião oposta em grande parte dos demais. Bom, esse assunto é polêmico isso aí, né? Porque eu estou sozinho nessa opinião, mas eu vou falar mesmo assim, espero que os administradores não fiquem com raiva de mim. Então, assim, o primeiro ponto é, o fundo monoativo, ele é mais fácil de entender. Tá? Então, por exemplo, imagina um investidor que ele está acostumado a investir diretamente em imóvel. Aí você fala para ele, explica para ele o que é o, sei lá, o BRCR, explica para ele o que é o D1, que é um monoativo, com poucos, não é nem um prédio inteiro, são alguns andares só. O que você acha que ele vai entender mais fácil, o D1 ou o BRCR? Vai entender melhor o D1. Bom, segundo ponto é que você consegue controlar mais. Você sabe o que está acontecendo. Você, num fundo desse, você tem, sei lá, no caso do D1, você tem meia dúzia de contratos. Tá? Você tem acesso a todos os contratos. Então, são poucos dados para você avaliar, então você consegue ter um controle maior. Tá? E esse controle maior, você acaba, por você entender exatamente tudo que está acontecendo com aquele fundo, porque tem como você saber tudo que está acontecendo com aquele fundo, você pode ter uma aceitação maior do risco quando tem uma vacância. Você consegue entender por que aquilo caiu. Mas o melhor ponto, na minha opinião, é que você consegue ter uma precisão maior. Vou te dar um exemplo. Você tem um Torre Mirante e você tem um BRCR que tem parte de Torre Mirante. Se você quiser investir só no Torre Mirante, porque você acha que, por exemplo, está com uma vacância elevadíssima, acima de 80%, se não me engano, e você está apostando naquele prédio específico ali. No BRCR você não consegue comprar. Você vai estar ali no meio do portfólio. O que acontece o que acontece é que num fundo multiativo, muitas vezes só tem imóveis que o investidor vai olhar, pô, eu gosto desse fundo, mas tem 3 imóveis aqui que eu não gosto. Enfim, então a ideia do monoativo é que você realmente está indo ao ponto. Está indo ao ponto, aí você consegue, por exemplo, o BRCR, vamos supor, o Torre Mirante alugou o prédio inteiro. Aí o BRCR sobe, sei lá, 10%, o que vai acontecer com o Torre Mirante? Vai subir, sei lá, 50%. E aí você pode vender a cota do Torre Mirante. As pessoas falam assim, mas não tem você não consegue diversificar. Não, você pode comprar vários monoativos. Sim. Imagina um BRCR, se fosse cada imóvel dele fosse um monoativo. Você poderia controlar cada fundo. Agora, tem uma questão que muitas pessoas já me falaram, é o seguinte, Rodrigo, tudo bem, mas isso é inviável para os administradores. Olha, tudo bem, se for inviável, então tá. Eu acho que eles devem existir, mas eu faço uma provocação aqui. Seria inviável também um TB Office da vida, que é um fundo que tem um patrimônio aí, se não me engano, já está na ordem de 800 milhões de reais. É inviável também um TB Office? Eu acho que não é. Tá? Então, assim, eu acho que meu desejo não é uma coisa assim, inviável de continuarem lançando fundos monoativos. Olha só, eu acho o Vila Olímpia uma maravilha, eu acho o Rio Negro uma maravilha, eu acho o D1 uma maravilha, eu acho que esses fundos, na minha opinião, eles têm que continuar existindo, porque principalmente por uma questão até para fomentar a ação da indústria. O investidor que está começando agora, ele consegue entender o D1, aí você pode até explicar para ele que, se tem vacância vai ter um impacto na receita muito grande. Ele, não, tudo bem, eu já entendi isso aqui, agora eu vou investir num fundo com gestão ativa, por exemplo, o HGRE, etc e tal. Mas eu acho que tem que existir esse tipo de fundo. Claro, mais uma vez, olha, eu não quero estar falando uma coisa aqui que não seja financeiramente viável para os administradores, porque eu já ouvi muita tese deles dizendo que isso foi um erro, que a tendência é
isso não acontecer mais, não lançarem fundos monoativos. Então, se isso realmente for inviável, então retiro tudo que eu disse aqui, porque não dá, né? Mas, novamente, TB Office é inviável também, um imóvel de quase R$ 1 bilhão é inviável também. Eu arrisco dizer que não. O investidor pode mesclar também, ele pode ter, como no meu caso, eu gosto mais de fundos multiativos, sim, com gestão ativa, mas tem também monoativo. Não, eu também gosto mais, eu também gosto mais dos multiativos. A maior parte da minha carteira está em gestão ativa, tá? Mas eu gosto também de ter uma parte em monoativo, né? Porque eu tenho uma precisão maior. Quando eles sobem muito, eu posso vender só aquele imóvel. O que você é contra a tese é que, de repente, não, vai desaparecer todos os monoativos, só vai ficar os multiativos. Exatamente isso. Eu não estou dizendo que tem que ser a maioria, de jeito nenhum. Eu acho que eles têm que existir como atendendo um determinado perfil de investidor. Ponto final. Só isso. E, Rodrigo, então, infelizmente, está chegando aqui na parte final aqui do programa, né? Já estamos aí estourando aí o nosso tempo. Então, como de praxe aqui, eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais aí. Bom, dessa entrevista. Eu queria agradecer, primeiramente, a todos os nossos usuários e os assinantes que permitem que a gente consiga fazer os investimentos constantes que a gente está fazendo para a melhoria do nosso serviço e da nossa plataforma. Então, sem os nossos usuários, a gente não é nada, né? Tem muita gente que colabora com a gente indiretamente ou não, eu queria falar uns nomes aí, eu até trouxe aqui para não esquecer aqui do João, não vai dar, eu acho que não vai dar nem tempo para falar de todo mundo aqui. Mas, por exemplo, primeiro, Sérgio Beleza, que é o grande protagonista dessa história de fundos imobiliários, além de ser um poço de cultura também do mercado imobiliário. O Arthur Vieira de Moraes, que tem aquele programa maravilhoso dele, semanal de fundos imobiliários. A Infomoney, por sempre ter concedido espaço para a gente participar do próprio programa do Arthur. Os nossos parceiros, a Suno Research, especialmente o Baroni e o Thiago Reis, faz um trabalho também de fomentação da indústria excepcional. Eles estão muito engajados nisso aí. O pessoal da Eleven, principalmente o Raul Grego, que faz o relatório, que elabora os relatórios lá da Eleven. O Rodrigo Costa Medeiros, que agora está com esse programa novo, diria que é um dos analistas mais competentes que eu conheço de fundos imobiliários. A você, por fazer esse programa que está cada vez mais cresce a audiência, as pessoas cada vez gostam mais do trabalho que você vem fazendo no Clube EFI, que não é só desse programa, mas também de elaboração de relatórios e também na parte de business, né? Negócios do site, né? Com as parcerias. Com as parcerias, enfim. Produção do curso. Produção de curso. Artigos. Muita coisa que você faz além das entrevistas, né? Jogamos em várias posições, né? Com certeza. E aos meus sócios, que o Léo, que fundou o site junto comigo, ele é responsável por toda essa beleza do site aí, mérito 100% dele. Por isso o site é bonito por causa dele. Porque se eu fosse fazer design, ia ser um horror. Ao Felipe, que também entrou depois, que é sócio também do Clube EFI e trabalha comigo na área de desenvolvimento, então é o que menos aparece aí, né? E faz um trabalho espetacular na parte de engenharia de software, junto comigo, porque, assim, o que o investidor vê hoje no site, o que o usuário vê hoje é a pontinha do iceberg, porque o Clube EFI hoje é quase como um organismo vivo, de vários algoritmos. Cada botão que tem ali tem todo um monte de código por trás para rodar. Não só isso, mas a questão da gerenciamento dessas informações todas que estão ali. O banco de dados. O banco de dados, enfim, isso aí dá um trabalho que você não imagina para desenvolver. E o Gabriel também, que trabalha na parte mais administrativa das informações, né? Que é o nosso estagiário. E também agradecer
ao pessoal que aderiu ao nosso espaço RI, né? A Rio Bravo, a Votorantim, a RBR e a TGCor, que está participando do nosso espaço RI. Enfim, deve ter tanto mais gente aí, sim, mas eu acho que eu falei pelo menos os principais aí que já colaboraram de maneira direta ou indireta com o BFI. Então, assim, todos esses e também, claro, né, os administradores e os gestores de fundos imobiliários, que são o que... que sem eles não existiria o BFI. Isso aí. Só existe porque existe um mercado de fundo imobiliário que, grande parte, só existe porque exatamente, tem gestores e administradores que estão lançando fundo imobiliário no mercado. Exatamente. Então, gostaria de agradecer todos os gestores e administradores, inclusive grandes deles já participaram aqui do programa, né? Então, agradecer também todos os demais aí do mercado e esperar também que eles venham também sempre no nosso programa aqui para falar sobre fundos imobiliários. Exatamente. Quem quiser participar do programa de entrevista do OTUC, é só mandar um e-mail para a gente, administradores, gestores, enfim, pessoas de mercado imobiliário, de fundo imobiliário em geral, e a gente combina isso aí. Com certeza. Mais alguma coisa, Rodrigo? Eu acho que é só isso aí. Então tá certo. Espero que eu tenha esquecido. Então eu também agradeço a todos os que participaram aqui do nosso programa, de novo, né, todos os analistas, especialistas, gestores, administradores, né, autores de livro, investidores de forma geral, e principalmente você que está aí, né, que é a nossa audiência, que fez esse canal crescer, já batendo aí 10 mil inscritos. Então, de novo, se você que não fez, faz a inscrição aí. Então, agradecer a toda a nossa audiência. Então, Rodrigo, obrigado. Muito obrigado, Thiago. E ano que vem, volta de novo aqui para comemorar os 2 anos do nosso programa, né? Falando das outras novidades. Um super estúdio, mais super ainda que esse aqui. Com certeza. Então, pessoal, obrigado de novo e até a próxima. Um grande abraço aí. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.